Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para o tema de superação, resiliência, motivação ou superação, relacionamento, motivação. Se isso faz sentido para você, siga o canal para que cada vez mais você possa ser incentivado com as histórias deste podcast. No episódio de hoje, tenho a honra de estar com Edson Lins. Edson Lins é mentor empresarial. Edson, muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente, tá? Eu sei que você tem uma história incrível de superação, de resiliência para motivar as pessoas que irão nos ouvir. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, de poder compartilhar um pouco da nossa história para que possamos transbordar a vida das pessoas. Amém. Edson Lins, me conte um pouco da tua história. Pode ser lá desde a tua infância ou, enfim, da tua adolescência, da tua vida adulta, nesse ramo de mentor empresarial. Legal. Para onde que eu olho? Para aquela? Para aquela câmera. Legal. Eu sou filho de pernambucanos. Meu pai era um mestre de obras e também, no intervalo, negociava carros. Minha mãe, faxineira, trabalhando no hospital. Nasci no Rio de Janeiro. E eu herdei dos meus pais essa vontade de empreender. Porque minha mãe ganhando pouco, meu pai passando também pelos desafios na obra, naquela época, sem conhecimento, eles se viravam. Eu nunca passei dificuldades financeiras, mas vontades era comum. A vida era muito simples, mas meus pais, eles trabalhavam muito para que nós pudéssemos ter uma vida digna. Sou uma família comum e, infelizmente, quando eu digo comum, famílias que sofreram muito com o álcool, com a traição, com as brigas dentro de casa, mas nós levamos à frente daquele jeito. Infelizmente é comum, né, Eduardo? Sim, é muito comum. Sim, a base familiar, ela é fraca, mas eu tive os valores principais dos meus pais foram a questão de força para trabalhar. E da minha mãe, honestidade, fé. Eu sou de muita fé, muito determinada. Que é a base, né? É a base. No ano de 92, nós mudamos para São Paulo. Eu tinha 12 anos. E no ano de 1996, na verdade, no ano de 96, o meu pai foi assassinado. Eu tô errando na conta aqui, mas eu tinha 18 anos, tá? E com isso, cara, eu tive que assumir um pequeno negócio dele, pequeno comércio. E por que meu pai montou um negócio, sendo que ele era um mestre de obras? Meu pai teve uma doença degenerativa, onde o médico, de uma maneira, com um mau profissional, vamos dizer assim, com falta de profissionalismo, ele falou assim: seu Anivaldo, você vai morrer numa cama igual um vegetal. Isso mexeu muito com ele. Mexeu com o emocional. Mexeu. Ele levou pro álcool, levou pra uma série de coisas. E eu percebi assim, ele levava muita briga. Como se ele quisesse tirar a própria vida, né? Não tinha coragem, né? E numa briga dessa ele foi assassinado. Só que eu comecei a empreender no negócio dele. E eu me lembro que no ano de 1996, cara, chegavam as pessoas armadas me cobrando uma dívida que não era minha, agiotas cobrando. E nós trabalhamos 1 ano para pagar aquela dívida. Eu, minha mãe e um irmão mais novo. Conseguimos honrar aquela dívida. E ali eu senti na pele os desafios que era você se tornar um adulto. Ainda mais um adulto despreparado, sem base. Mas nós conseguimos. No ano de 96 nós pagamos o equivalente a... Pagamos 32 mil reais. Hoje daria mais de 400 mil reais. Uau. E não tínhamos nem dinheiro para poder enterrar ele. Porque o dinheiro foi emprestado pelo irmão para poder fazer o enterro e depois tivemos que devolver. Ou seja, não tínhamos dinheiro para base, né? Não tínhamos seguro de vida, não tinha convênio, não existia nada disso. Crédito. Mas nós conseguimos. Então a minha vida de adulto começou aí. E a minha vida de empreendedor também. Ou seja, eu já comecei a empreender passando por desafios financeiros e emocionais gigantescos. Você era o filho mais velho? Sim, mais velho. De quantos irmãos? Eu e mais um. 2 irmãos. Sim. Você e mais outro irmão. Meu irmão, ele não era muito voltado para o trabalho, para esse tipo de trabalho. Ou seja, ele estava lá, mas ele não era uma pessoa muito ativa no que fazia. E era a referência. Então, passei por inúmeros desafios quanto a isso, cara.
Virou um arrimo de família, como se fala Arrimo de antigamente. família, como diz Né? no interior, né? Antigamente, porque o mais velho ficou Isso, responsável pela família, pelo trabalho, para sustentar a casa. fiquei. Ah. Cara, uma coisa legal, né? Me Uhum, pergunta, uhum. se tirasse da sua vida, teria sido melhor? Não. Eu sou muito feliz hoje por quem eu sou, pelo que eu me tornei. Só que eu também tenho consciência que eu me tornei aquilo pelo que eu passei. As experiências moldam a gente. Eu costumo dizer, Eduardo, que existem dois tipos de maneira de enxergar a vida. Uma, existe o problema e existe o desafio. Eu enxergo o problema como doença, caso de doença ou morte. E o que tem solução é desafio. Ou seja, é feito para poder superar. Nesse momento, eu tive um grande problema, foi a morte do meu pai. Mas eu também fui contemplado com desafios que me ajudaram a moldar o meu caráter, a minha personalidade. Impressionante, né? Como se muda a perspectiva de... Perspectiva, assim, eu falo, vamos lá, a forma de se encarar, né? Como você está falando, problema e desafio. Sim. Eu mesmo sendo empresário, fiz todo esse tipo de treinamento empresarial que eu poderia fazer, mas eu não conseguia desenvolver o meu negócio. Foi quando eu fui para a parte do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional, foi quando mudou tudo. Eu estudei muito inteligência emocional, eu tenho mais de 15 formações, e eu vi assim, não adianta você ter o conhecimento, mas se você não tem a mentalidade para poder aplicar aquilo, né? Sim. É meio que assim. Falei isso hoje com uma mentorada. Não tem como você casar Uhum. e viver uma vida de solteiro no casamento. Ter pensamentos, ter a mentalidade de solteiro. Não dá certo. A mesma coisa no mundo empresarial. Você vai montar um CNPJ, na mesma hora você precisa virar um link e entender. Fala, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, eu tenho que pensar como tal. E buscar conhecimento para desenvolver isso aí. Então, o autoconhecimento, inteligência emocional é muito importante para isso, é muito importante. Você comentou que fez 15 formações. Sim. E quais foram? Pode citar pra gente? Posso, fiz muito em questão de inteligência emocional. Uhum. Eu sou hipnoterapeuta. Tudo que é envolvido ao desenvolvimento pessoal e mentalidade, eu busquei. Chegou a fazer PNL? Fiz diversas. Eu tenho 3 formações em PNL. Chegou a Master PNL? Sim, sim. Fiz o ericksoniano, que é muito para a questão da hipnoterapia. Sim, ericksoniano. Sim, eu entrei no meu mundo, cara, que eu não conhecia. Sabe como que eu cheguei nesse mundo, Eduardo? Uhum. Uma vez, eu trabalhei na igreja, fui voluntário, trabalhei com casais, eu e minha esposa. Uhum. E uma vez eu fui fazer um negócio numa empresa, cara, fui comprar um equipamento no interior de São Paulo. E lá encontrei um cara na calçada que me chamou a atenção, um morador de rua. E eu comecei a conversar com ele, eu vi que ele era um cara desenrolado, sabe? Não era um bandido, porque eu conversei com os empresários dali da região, os comerciantes, né? Eu conhecia. E aquele cara, ele tinha até CNH, tava com uma Bíblia ao lado. E ele falou pra mim que ele contou a história dele, né? Queria mudar de vida. E eu me conectei com aquele cara, eu falei, quer mudar de vida? Tô ok pra São Paulo comigo? Ele, eu topo. Mas eu já tinha feito uma entrevista com as pessoas pra ver se não era um criminoso, né? E ele não era. E eu levei ele pra nossa cidade. Nos primeiros dias, ele ficou numa área externa da minha casa, que minha casa era muito grande, né? Tinha outros cômodos, ele ficou numa casa, na nossa casa. Depois de um período, eu aluguei uma casa pra ele. E o maior medo dele era voltar pra rua. Só que a cada 2 meses dava uma crise de abstinência do álcool, porque ele se deprimia, bebia. E ele ia na rua. 2 vezes eu trouxe ele da rua, levei pra casa dele. Uhum. E na terceira vez eu falei assim, olha, Marcelo, não vou poder fazer a próxima. Porque você acaba me prejudicando. Pediu perdão. Aí na terceira vez ele bebeu, ficou bem ruim. E ele me falou, cara, eu vou embora, eu tô atrapalhando. E eu fiquei muito triste com aquilo. Eu me lembro que eu chorei. Minha esposa chorou também, porque a gente se apegou, a família se apegou à pessoa. E eu comecei a pesquisar no Google sobre a mente. Por que uma pessoa que queria tanto aquilo e eu conquistei, ajudei a ter aquilo, ela voltou para trás? Isso. Explica pra gente aí. Aí eu fui buscar mentalidade, cara. Uhum. O autoconhecimento, a programação mental, Tá. as crenças, os traumas emocionais, os bloqueios emocionais, os padrões emocionais. Por que os padrões, Edson? Se você olhar, nós herdamos os padrões dos nossos pais, seja consciente ou inconscientemente. Quantas vezes você se pega fazendo algo que seu pai ou sua mãe fazia, repetindo?
E isso foi me encantando, cara. Eu fui buscando, lendo livros, buscando conhecimento. E eu já li quase todos os livros do Napoleão Hill. Sou muito fã dele. E fui buscando, buscando, buscando. Só que eu não sabia que eu poderia usar aquilo como negócio. Por quê? Porque por muitos anos eu quis empreender em outro segmento. Mas eu não sabia o quê. Porque eu fiquei 26 anos como empresário numa empresa que eu fundei. Assim que eu quitei a dívida do negócio do meu pai, eu encerrei aquele negócio e abri o meu. Onde eu fiquei com 25 anos com o meu CNPJ. Por 25 anos, né? E uma coisa muito incrível que aconteceu foi que em 2013 a gente quebrou. E eu fui... 2013? 2013. 11 anos atrás. Na época da Copa do Mundo foi o último ano, já foi 2014, e eu estava num caos. E eu vendi os bens que tinham a empresa para começar de novo. Eu achei até errado, eu tinha que ter negociado aquela dívida e ter dado sequência. Não, eu fiquei com medo, não tinha preparo para isso. Só que todo esse conhecimento me levou a estratégias de negócio, onde eu consegui alavancar o negócio. Recuperei. Mas eu consegui recuperar quase tudo que perdeu em poucos anos. Só que faltava alguma coisa, cara. Aí, com aquele morador de rua, com aquele conhecimento, eu fui em busca do autoconhecimento. Aí, dali pra cá, cara, fui alavancando muito rápido. Aí eu fui entender que eu gostava muito daquilo de ajudar pessoas. Eu entendia que eu falei, cara, isso aqui pode ser um negócio. E eu comecei a fazer de forma gratuita no primeiro ano, ajudando pessoas, empresários, fazendo. Tentando entender o que era aquilo, que era muito grande. Com isso, eu decidi sair da minha empresa. E hoje eu vivo dos treinamentos. Tem um espaço de treinamento também aqui em Alphaville, espaço PEX, mas eu tive uma revolução na vida. Espaço de treinamento. Nome? Espaço PEX. PEX. Significa Pessoas e Empresas Exponenciais. Pessoas e Empresas Exponenciais. E eu peguei todo esse conhecimento do desenvolvimento pessoal, espiritual, desenvolvimento humano e construí um método. Na verdade, foi o método que eu implantei na minha vida. Porque eu estava me separando da minha esposa há 18 anos atrás. E aí eu busquei ajuda, conseguimos resgatar o casamento. Eu passei por os processos emocionais bravos na questão da família, na questão do negócio do meu pai. E eu fui passando por todo o ciclo. Todo o meu método é baseado na questão pessoal, profissional, familiar, espiritual, saúde financeira. Foi as áreas que eu transitei. As áreas que eu fiquei... E quando eu fiz a transição da minha empresa, cara, isso eu já sabia disso, o Napoleão Hill fala muito sobre isso também, né? Eu já estava programado emocionalmente por uma condição. Só que eu passaria por alguns desafios, porque meu corpo estava gravado aquilo ali. E aí foi quando eu decidi aceitar o desafio. Eu fiquei 1 ano e 4 meses de cama, indo e voltando, usando cadeira de roda, de cama? muleta. Começou a me dar crises de ácido úrico absurdas. Uhum. De um dia para o outro, esse de um pé ia para o outro, subia para o joelho, ia para o outro. Cheguei a ficar 3 meses ela transitando. Aí ficava 15 dias bom e voltava. Perdi toda a musculatura da perna. Aí eu fui entender que fazia parte de um processo emocional que eu estava passando. Conclusão. Esse conhecimento todo, ele me ajudou a resolver essas partes, exponencializar o meu negócio, ao ponto de eu sair para fazer outra coisa. Então, literalmente, você passou a experiência. O que você ensina, você passou. Sim. Tem a experiência própria. Eu já acho que jamais eu poderia ensinar uma coisa que eu não vivi. Porque eu estaria mentindo, né? Oh. Sabe que quando falaste dessa parte do rapaz, né, que acolheu ele, eu penso muito nessa questão. A pessoa quer ser ajudada ou não quer ser ajudada? Como é que te pode, né? Porque as pessoas, por mais que tenham uma situação delicada, muitas delas estão... não é porque ela quer, só que ao mesmo tempo ela não sai daquilo lá, né? De uma situação delicada, financeira, ou de uma situação emocional que seja, né? E por mais que a gente queira ajudar aquela pessoa, e ao mesmo tempo ela cria algo que impede da gente ajudar. Compreendo, olha. Eu fiquei 11 anos buscando doação no Ceasa para as famílias carentes. Um sábado por mês. 11 anos. E o que eu percebi, cara? Todo mundo quer. Mas são tantas travas emocionais e o medo é maior do que o querer.
E eu falava muito isso na entidade que eu participava, né? Que era uma entidade religiosa. E eu falava assim, poxa, mas eu não vejo essas pessoas melhorarem. Por quê? Então, esse trabalho de você tirar a fome da pessoa para que ela consiga fazer o movimento é muito importante. Mas tem que ter uma sequência. E aí foi onde eu entendi que o autoconhecimento, a inteligência emocional, linkado com a espiritualidade, ela faria toda a diferença. Porque tem um segredo nisso aí, Eduardo. Eu também acredito que eu não consigo salvar ninguém, nem curar ninguém. Mas eu consigo fazer a pessoa abrir a mente dela e virar uma chavinha que tem aqui dentro e ela resolver a própria vida. Eu dar direcionamentos para ela, dar ferramentas. Mas eu não consigo salvar ninguém. Pelo menos é da maneira que eu interpreto. Mas eu consigo fazer ela salvar a própria vida. Você concorda comigo que é muito mais louvável eu ensinar ela, ajudar ela a se salvar do que eu salvá-la? Ela vai estar em Sim. problema de novo. Perfeito, concordo totalmente, Não é? totalmente. E é isso que eu fico muito incomodado, sabe? Eu fico assim agoniado que a gente sabe que aquela pessoa não tá bem financeiramente, que há pessoas, perdão, há pessoas que não estão bem financeiramente, não estão bem emocionalmente, não estão bem espiritualmente falando, não estão bem na vida dela e ao mesmo tempo ela não sai, sabe? Me dá uma agonia tão grande, Edson. Sinceridade, eu fico assim, a gente dá vontade de fazer por ela. Só que o fazer por ela não é o suficiente, não é a solução. Será que isso é bom realmente? Então, Porque eu fiz isso. Os meus funcionários, eu fiquei 25 anos como empresário, nunca tive um processo trabalhista. Nunca tive. Porque todos os meus colaboradores eu chamava para conversar, sentava comigo, saía para almoçar. não teve um? Nunca tive. Zero. Eu te mostro ali no meu celular a conversa com eles. O que eu recebo deles ainda, mesmo 4 anos depois da empresa, que eu saí da empresa. Na verdade, tem 5 anos que eu saí da empresa. Mas eu ainda converso com eles. Eu vou te mostrar depois ali. Não. Sim. E aí que tá o negócio. Por quê, cara? Eu sempre olhei o ser humano. E antes de eu colocar a pessoa para fazer as coisas, eu sempre mostrei primeiro como. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu pegava colaboradores com situação complicada. E eu fazia questão de conhecer a esposa, conhecer os filhos, para entender como que funcionava o contexto de família. Porque não adianta eu educar um colaborador na empresa, eu dar base para ele, mas a família dele, que é o ninho, está destruída. Lá a base que é a casa. Isso. Tá na casa dele. É a segunda família dele, que a primeira Sim. empresa é uma e a casa é outra. A família é principal e a empresa é a segunda. Maravilha. Só que tem um ponto, cara, quanto a isso. Se eu não ensino essas pessoas a organizar a própria família, ele não produz na empresa. Ou seja, é comportamental. Hoje, eu estava falando com a esposa de um ex-colaborador meu, que trabalhou comigo há 6 anos atrás, mora em Santa Catarina, e ela está começando um negócio, e ela ligou para mim para poder saber como que ela faz para contratar uma mentoria para que eu ajude ela a direcionar. Ou seja, olha que incrível isso, né? O ex-funcionário seu... Sim, tem agora, mais de 6 anos que ele trabalhou comigo. E agora tá montando a própria empresa. Agora tá desejando ter essa mentoria para poder entender, isso, abrir a cabeça. Uau! Pô, eu mencionei, inclusive, isso com ela hoje. Eu falei assim, olha, é igual casamento. Você tem que desenvolver mentalidade empreendedora. Isso é extraordinário. E esse mundo me encantou, cara. Porque eu acho assim, eu sempre falava assim, eu sou pobre, eu tinha um orgulho de dizer isso. Só que quando eu entendi que pobreza é improdutividade, que a palavra trabalho, ela vem do latim, quer dizer castigo, sofrimento, vem do tripalho, ela significa tripalho, que representa sofrimento, castigo. Eu falei, tá tudo errado. Eu tenho que trabalhar na base. Eu trabalhei com caminhão há muitos anos, Eduardo. E assim, quando você compra um caminhão na concessionária, ele vem com por exemplo, um caminhão de 320 cavalos de potência. Ele vem com uma configuração rebaixando essa potência para 280. Sabe por quê? Para pagar menos imposto. Uau. Muda a configuração dele. E assim somos nós. A maioria de nós foi programada, reconfigurada, foi configurada na infância. Sim. E aí eu preciso ajudar essa pessoa a tomar consciência disso para que ela consiga realmente mudar a própria vida. E como eu faço isso? Eu construo uma linha do tempo da onde ela quer chegar,
Eu faço ela identificar como está a condição da vida dela, atual. É o ponto desejado. E é o ponto está B. atual está desejado, Ok. exatamente. Tá. E como é que tá a família? Aí ela fala, você já tentou o quê? Na tua questão familiar. Ah, eu já tentei disso, já traí minha esposa, já aconteceu tantas coisas. Eu falei, então, você gostaria de ter uma vida como? Ah, desse jeito. E você sabe como? Não, então eu vou te ensinar. Isso eu fazia com meus colaboradores. Para você ter ideia, eu baixava planilha financeira, de controle financeiro residencial para eles, entregava na mão, ensinava para você, olha, para sobrar mais dinheiro, você vai ter que passar por isso. Agora, por que tem que sobrar mais dinheiro para você? Para ter qualidade de vida. Para você poder levar sua família para comer uma pizza, para você fazer uma reserva de emergência, para que você consiga ter paz para poder dormir. Isso não era para ser o meu trabalho como empresário, mas eu fazia isso por eles. Eu chamava olho no olho. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha. Isso foi, os últimos foram há 5 anos atrás. Entendeu? Então eu nem tinha o nível de conhecimento que eu tenho Isso. hoje. E esse nível de conhecimento foi de quanto tempo pra cá? Na verdade, eu estudo o desenvolvimento Sim. pessoal e profissional Ok. tem 10 anos. 10 anos, 10 né? anos. E, cara, eu falo pra você uma coisa, muda tudo. Muda tudo. A maneira de enxergar o mundo, de olhar as pessoas, olhar o ser humano. E aí parte que tudo vai da configuração que ela tem aqui dentro. E todos nós temos, Eduardo, uma configuração já programada, que é a primal, que é de Deus. Mas foi empilhado um monte de coisa em cima desse conhecimento, cara. E as pessoas se perdem. As pessoas estão perdidas nesse nível de conhecimento. Hoje você está vendo homens e mulheres usando coleira, imitando animais, porque acredita que são animais, não querem entrar nesse mérito. Mas, assim, quando você parte para buscar o conhecimento numa tribo indígena ou numa tribo africana lá na África, você vai entender que ninguém vive isso. E são empilhamentos de informações que as pessoas estão colocando em cima da programação original e estão se perdendo. Sim. É assustador isso, não é? Sim, muito, muito. Tá desvirtuando totalmente, uma distorção cognitiva, inclusive, né? Dá uma distorção da própria identidade, enfim. Desconfigura quem é. Exatamente. Né? Se nós entendêssemos hoje que nós somos seres humanos aqui nesse planeta, você concorda que estaríamos olhando para todos? Só que existe uma estratégia, cara, para dividir as pessoas. Sim. Primeiro, dividam as pessoas em cores, condição financeira, por sexo, por cor de pele, por ideologia, por nível social, por nível de conhecimento, agora por nível político. Perfeitamente. Ou seja, eu costumo perguntar para as pessoas, é possível comer um elefante sozinho, Eduardo? Você acha que é possível? Não. É. Sozinho? Sozinho. Eu sozinho comer um elefante? Sim, sabe como? Por partes. Sim, perdão. Se você olhar, é normal. Sim. Se você olhar a quantidade de carne que você já consumiu ao longo da sua vida, você já comeu um elefante. Sim. Ou seja, quando você divide as pessoas, elas ficam fracas. Nós perdemos o poder que nós temos. Da unidade. Entendeu? Olha com a sua mão assim, ó. Se você olhar, a única coisa que pode diferenciar a gente é a nossa história. Sim. Só isso. A nossa origem, por questão de conhecimento, mas a nossa história determina a programação que nós temos hoje. E aí eu descobri uma coisa, cara, que mexeu muito comigo e eu coloquei em prática isso na minha vida. Nós temos que tomar cuidado com as nossas configurações espiritual, emocional, racional e física. Sim. Totalmente, plenamente, concordo plenamente, 100%. Você pega uma pessoa franzina e se ela escuta dizer que ela é fraca, porque ela não tem musculatura, que ela não tem estrutura e ela acredita que ela é fraca.
Ela começa a se identificar com uma pessoa fraca e acreditar nessa fraqueza dela. Exatamente. É uma programação. Isso. E ela, como é que ela vai reagir frente às situações? Com Com fraqueza. fraqueza. Você entendeu? Perfeitamente. Cara, isso é configuração mental Sim. pura. Sim. E eu passei por essa transição na minha empresa para me colocar em desafio também para isso. Para provar para mim mesmo, por primeiro, e para mostrar para as pessoas que qualquer pessoa pode mudar de vida. Qualquer pessoa, Eduardo. Desculpa, Uhum. assim, posso até ser um pouco ofensivo. Não é conversinha, né? Não. Isso não é conversinha, Não. não é papo furado, não é papo pra vender Não. coisas, não. E eu posso provar como. Sim, sim, sim. A pessoa me chama no direct aqui. Não tô vendendo nada, não. Não, Ela vai conversar não, comigo. eu que tô instigando. Isso é legal. Eu que tô Não, e é legal isso. cutucando, tá? E eu vou mostrar para ela que é possível. Vou mostrar para ela a minha origem. Vou dar acesso para ela da onde eu venho. E eu convido ela a ir lá perguntar de onde eu venho, quem era eu na minha cidade, o que eu fazia, e o que eu me tornei lá, e o que eu faço hoje. E é aquela coisa, eu costumo dizer sempre, como é que você sabe que uma árvore é boa? Pelos frutos. Eu mostro os frutos. Se a pessoa for no meu Instagram hoje, ela vai achar minha esposa, minha filha, meu filho, e vai ver o que eles fazem. Minha mãe. E vai ver o que eles fazem. É o fruto. É o fruto. E Uhum. essa parte da configuração mental, ela me encantou, cara. E eu sei que o empresário, ele não alcança resultado muitas vezes satisfatório, porque ele tem uma série de coisas não resolvidas na vida dele. Eu posso entregar um monte de ferramenta, um monte de indicadores, dashboards, mas se ele não mudar a configuração dele, de como ele enxerga as coisas, ele não vai ter resultado na vida. E quando eu falo resultado, Eduardo, eu não falo só do financeiro. Não. Porque financeiro não é resultado. Você pode ganhar na Mega Sena, ser uma pessoa muito afortunada e não tem resultado nenhum. Não é? Então, o resultado, quando eu falo resultado, são nas 6 principais áreas: pessoal, profissional, familiar, espiritual, saúde e financeira. Quando a gente faz isso, passa por esse processo, cara, fica fácil entender. E às vezes, assim, eu vou dar um exemplo para você. Eu conheço pessoas incríveis que entraram em relacionamentos errados, mas elas não perdem esse ciclo, porque a personalidade dela não muda. Talvez ela fez um atalho. O empresário que montou a empresa e não deu certo, e vai falar que ele não alcançou aqui, não. Ele achou um jeito de não fazer. Ou seja, ele tem mais base. Eu sou casado há 30 anos, entre namoro e casamento. Mas uma pessoa que já deu errado no casamento, ela vai ter muito mais autoridade para falar de casamento do que eu. Perdão, repita. Uma pessoa que não deu certo num casamento, ou em 2, ou em 3, talvez ela possa ter mais base para falar de muitas coisas que eu nunca experimentei no casamento. Ok. Um empresário que monta uma empresa que quebrou 1, 2, 3 vezes, eu quebrei e resgatei algumas vezes. Mas o empresário que teve que abandonar tudo, começar de novo, perdeu tudo, ele tem muito mais autoridade para falar do que eu. Sim. Não é? Uhum. Sim. Como eu posso falar de saúde Sim. se talvez eu nunca tenha ficado doente? Eu posso falar, mas Sim. será que eu tenho autoridade de falar só eu consegui mudar isso? Aquela conceito de falar sobre e falar de. Né? Sim. Então tem uma grande, Sim. né? Entendeu? Porque a pessoa que sofreu na pele, ela tem uma propriedade. Eu não sou especialista para falar de saúde, mas eu mostro o que eu fiz, que mudou completo. Eu sofri a vida inteira com coluna. Eu tenho 2 hernias de disco. E tem uma fratura no meio da coluna que até hoje ninguém sabe o que foi aquilo. Mas eu não sinto nada na coluna. Dos últimos 3 anos para cá, eu não sinto nada na coluna. Porque a minha configuração mental mudou a um ponto que a minha coluna não dói. Entendeu? Sim, totalmente. Ela não dói. Totalmente. Mas eu não sou perito para falar de saúde. Sim, ok. Eu vou falar o que eu fiz. A tua experiência. A minha experiência. A sua experiência própria. É. E eu não trago nunca nada do que eu ensino como máxima verdade. Eu trago como experiência. Não é? Eu trago como experiência. Porque falar que é absoluta. Não posso, eu não tenho essa autoridade.
Não temos, Eu né? falo o que eu fiz. Uhum. Esses dias uma pessoa me perguntou, eu falei, Edson, do que você fez? A pergunta foi a seguinte, o que você fez ao longo da sua vida que você se arrependeu? Tem alguma coisa? Eu falei assim, olha, eu me arrependo do que eu não fiz. Das experiências que eu não fiz. Agora que já fez. É. Eu me arrependo de não ter ido ainda para os Estados Unidos. Ter ido para a China, para o Japão, para o Alasca. Viajar o mundo aí. É. Mas vai conseguir, não é? Eu vou, não, já está na meta. E isso nunca esteve na minha visão, hoje está. Antes não tinha. Não, não tinha. Por isso que não foi. É. Não tinha visão. Não tinha essa Visão era visão. limitada. O conhecimento, você lembra do Thundercats? Sim, lembro. Você também fingiu que você era o Lion, não fingiu? Já fingiu, né? Acho que todo mundo, todo jovem, toda criança, né? Então, o conhecimento é a espada de Tandera. Lembra que o Lion fazia? Thunder! O quê? Não era assim, não. Era espada justiceira. Me deu uma visão além do alcance. E colocava... Esse é o conhecimento, cara. Visão além do alcance. Como eu poderia ir para o Japão, para os Estados Unidos, se eu não me via lá, se eu não me sentia merecedor de estar lá? A minha configuração emocional me limitava. Naquela época tinha essa questão de que não era merecedor de estar lá no Japão. Por causa dos traumas que eu vivi, né? Para você ter ideia, cara, eu não vinha para Alphaville. Eu pensava em ir para Florianópolis ou para Sorocaba. Ou Barueri, centro de Barueri. Por que eu vim para Alphaville? Eu mentorei uma pessoa, um casal, que eles deram certo, vieram para cá e me apresentaram o lugar. Mas eu ia para o centro de Barueri. Eu não me sentia merecedor de Alphaville. Inclusive, eu nem pensava em Alphaville. E eu vim aqui pela primeira vez com eles. Aí eu conheci a sala deles e falei, uau. Seus mentorados. Eu fazia na minha cidade. Aí eu falei assim, pô, eu montaria uma sala aqui. Ele falou, por que você não monta? Eu falei, uma boa pergunta. Aí eu visualizei. No outro dia eu liguei para o corretor, fechei o espaço, uma sala com ele e montei. Mas foi através do conhecimento que eu desenvolvi. Sim. E com essa mudança de ambiente, teve uma mudança também? Cara, teve. Primeiro, na cidade que eu morei dos 12 até os 43 anos, 42 anos, eu nunca tinha conhecido, eu não havia conhecido até ali um milionário. Eu não conhecia nenhum milionário. Eu vi muitas pessoas com dinheiro, muito dinheiro, mas o conceito milionário para mim era até assustador falar sobre isso. Eu acreditava e eu cresci escutando que quem tinha dinheiro não ia para o céu, porque roubou do pobre, aquela balela toda, que é balela. Se você acredita nisso aí, é balela. Se você acredita que o rico é rico porque roubou do pobre, é balela. Tem muito rico pilantra, picareta, tem. Assim como tem pobre que vende o dia de trabalho e não trabalha. Não tem? Dando nó. Isso tem. Isso aí é personalidade, isso é caráter. Isso é difícil de formar bom, hein? Se tá ruim, talvez tenha que passar por um buraco muito fundo para poder sair dele, bater lá embaixo para poder mudar. Mas eu não sabia. E aí eu decidi vir para cá para me conectar com esses caras e entender como que funcionava a mente deles. Napoleão Hill. Hoje eu tenho muitos amigos muito bem-sucedidos, multimilionários. E aí eu falava assim, cara, então é possível. Só que eu via muitas pessoas também com dinheiro, mas escassas, pobres. Só tinha dinheiro. E eu falava, não é isso ainda. E aqui em Alphaville, fechou o ciclo da minha ferramenta. E aí eu entendi que eu preciso me tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, acreditar mais em mim, desenvolver personalidade, aprimorar meu caráter, me tornar uma pessoa, um visionário, uma pessoa diferenciada, para me tornar um profissional melhor, para entregar mais, para gerar mais resultado para a pessoa. Com isso, a minha família vai ter orgulho do que eu faço, meus filhos vão me ver como exemplo, eu vou ter uma mulher ao meu lado, vai me honrar, um homem, no caso de uma mulher, um homem,
E isso vai me trazer também o quê? Uma condição física melhor, uma saúde melhor. E com isso tudo, a minha espiritualidade vai estar como? No alto. Por quê? Porque se eu faço desse processo, eu não vou ter vergonha de Deus para me conectar com Ele. E com isso, cara, o mercado financeiro ele vem. Ou seja, é uma construção. É uma construção e que pode ser passado esse tipo de construção, né? Pode. E aí que está um problema, Eduardo. Uhum. Sabe qual é o problema? Quando você resolve tudo isso como eu fiz, cara, aí entra uma coisa. Por que eu passei por isso tudo? Aí entra o meu propósito. Entra o meu propósito. Entra a minha identidade. E hoje, qual é o grande propósito? Cara, é ajudar as pessoas que passaram por todas as dores que eu passei nessas 6 áreas a superarem, a criar uma ruptura nessa bolha que não deixa vazar e como sair de um ovo, cara. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão, o meu propósito, a minha identidade é entender que eu sou pronto para isso, eu sou imagem e semelhança de Deus e eu posso sim fazer isso pelas pessoas. Eu tenho um método que eu chamo IML. Assustador, né? Uhum, vamos lá. Quando eu falo IML, ele fala assim, tá louco? Não, fica tranquilo. É identidade, missão e legado. Uma vez que eu descubro quem eu sou de verdade, eu resolvo todas essas pereba, eu me torno. E uma vez que eu sei quem eu sou de verdade, eu faço o quê? Identifico a minha missão. E quando eu identifico a minha missão, eu vou em busca de ajudar pessoas, de ajudar a melhorar o mundo, de deixar uma marca. E é o meu legado. Show, show. E por isso que começa pela identidade. Sim. I de identidade. M de missão. L, depois legado. Porque vai uma sequência, né? Sim. E há pessoas que ainda não conseguiram se identificar, não conseguiram descobrir sua própria identidade. Ou dizer assim, quem você é? A pessoa não consegue responder. Não consegue. E por que ela não consegue aquele empilhamento de desinformação ao longo da vida? Porque tem uma desconstrução, né? Tem. Eu costumo dizer assim, é uma desconstrução daquela pessoa, da identidade, da sua própria pessoa, do seu próprio eu, do seu ser, né? E quando a gente começa a ter essa percepção de quem é a sua identidade, vai fazer uma total diferença na vida dela, né? Olha como que são as coisas, cara. Minha esposa foi uma mulher numa vida humilde, cresceu na lavoura de café, na roça, trabalhando na lavoura. Quando eu conheci a minha esposa, cara, ela tinha 17 anos. Eu fui na roça em Minas Gerais, na casa dela, não tinha nem banheiro na casa. Era fora da casa? Não. Ela usava o banheiro da avó, na rua. A avó morava na mesma rua, 3 casas depois, e ela usava o banheiro da avó. Tão pobre que eles eram. Eu nunca vi minha esposa reclamando. Eu nunca vi ela infeliz. A minha esposa, ela tem 3 buracos de berne aqui na cabeça. E não tem cabelo. Ela cresceu com berne na cabeça. E eu nunca vi ela reclamando. E hoje, cara, a gente tem uma condição muito boa, ótima. E eu vou para Minas todo ano com ela. E sabe o que a gente faz? No mínimo uma vez, um dia nas férias lá, ou 2, eu vou com ela para a lavoura para ela catar café. Uau! Por mais que ela passou tanta dificuldade lá, ela é grata por isso. Sim. E aí não tem como a gente não ir em Minas Gerais e não catar café. E aí tem uma parada que eu aprendi essa semana que tem muito a ver com identidade, missão e legado. Eu tava descansando na lavoura, correi aqueles sacos de nylon, né? Sim. E a gente leva uns lanches para merendar. E eu comi um lanche, tava lá com os braços assim, olhando pro céu. Sabe o que passou? Um enxame de abelha no alto. E eu fiquei olhando aquelas abelhas ali, eu falei, cara, o que Deus quer me dizer com isso? Uma abelha, Eduardo, ela não sai da colmeia se não for para buscar pólen. E se ela estiver na colmeia, ela está protegendo a colmeia. Porque eu não sei se você sabe, as abelhas, elas têm também as hierarquias dela. Uma abelha, ela começa na colmeia aonde? Como segurança.
E ela vai desenvolvendo até ela poder sair para a jornada. Mas a questão é a seguinte, cara. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela tem que fazer. Sabe a função, É. a missão, a identidade, a missão, o legado que ela Isso. tem. Em prol da colmeia. Exatamente, cara. Você entendeu? Sim. E isso, cara, é muito forte. Você sabia que uma abelha rainha... Eu falo porque eu tenho um primo que ele trabalha com abelha e eu sou muito curioso. Eu tô aprendendo muito com ele. Uma abelha, a rainha, ela não nasce rainha. Não? As operárias Eu não sabia. escolhem uma larva e oferecem para aquela larva uma geleia real. Para desenvolver aquela rainha. Ou seja, é como se elas desenvolvessem aquela abelha, falar, você vai ser rainha, você vai ser dona da colmeia e se prepare. É isso mesmo. Tá. E ele me falou para mim, ele me passou o seguinte, que uma abelha vive em média de 45 dias. Pouco, né? Só que a rainha vive 5 anos. Como que pode uma reconfiguração Uau. de uma larva? Cara, se uma abelha ela passa por esse processo, Eduardo, imagina, gente. Uma vez colocando a geleia real certa dentro da cabeça. Olha só. Entendeu? Sim, que insight, hein? E nessa mesma lavoura, cara, eu vi outra coisa. Um gavião. Planando no ar, com as asas abertas, paradinha só. E olhando para aquele gavião. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E olhando, daqui a pouco ele mergulha. Caçando. Ele não tava ali em cima, distraído, cara. Ele não tava que nem. Ele não estava planando ali de bobeira. Não tava à toa lá. Não, cara, ele sabe quem ele é. Uhum. E ele sabe o que ele estava buscando. Uhum. E porque nós, imagem e semelhança de Deus, Amém. não fazemos isso. Eu não viajo, cara, eu não entro num carro para viajar de bobeira. Eu vou focado na minha viagem, aproveitar a viagem, mas atento ao que é a vida. Tem alguma coisa, alguma lição vai ter. Sempre? Sempre. Sempre? Uhum. Você entendeu? Sim. Essa lição foi o ano passado, eu tive uma outra. A gente plantou feijão, né? A gente comprou uma área bacana lá e plantou, decidiu plantar. E na colheita eu fui lá, eu e minha esposa fomos lá. E eu conversando com um senhor de 82 anos, ele me ensinou uma lição de vida. Ele contou uma história para mim, Eduardo, de um produtor de café que plantou e a lavoura dele não deu nada. Não, perdão, uma plantação de feijão. Ele plantou feijão e na colheita não deu nada. E ele amaldiçoou aquela terra. Uau. Ele amaldiçoou aquela lavoura Uhum. e não colheu nada. Uhum. Deu as costas, deixou acabar tudo lá, apodrecer. E depois tudo que ele plantou não prosperou. E eu aprendi naquele dia lá que se você plantou muito ou plantou pouco, a colheita é certa. Só que se você também colher muito ou colher pouco, seja grato. Por quê? Porque alguma coisa você tem que aprender ali se veio pouco. Na próxima vai ser melhor, mas seja grato. E recolha o que veio para você. Sim, sim. Na fartura, ser grato. Na escassez, ser Também. grato também. Porque durante a escassez que a gente vai raciocinar por que ficou escasso também. Sim. E como sair daquela escassez. Sim. Eu aprendi essa lição de vida na mesma roça. A da abelha, a do gavião e da colheita. Jamais eu falaria isso para você se eu não tivesse passado por esse processo todo de autoconhecimento, de saber quem eu era, onde estavam minhas limitações, por que eu não tinha resultado. E isso, sabe, pode ter muitos insights em situações corriqueiras, como você está falando, né? A pessoa, quando começa a ter essa percepção, né, começa a elocubrar mesmo. Como o pessoal fala, né? Eu falo assim, viajar na maionese, tudo bem, ok. Eu também falo. Né? Você fala também assim? Viajar na maionese. Eu também falo, eu vou viajar um pouco na maionese aqui. É muito bom. E é muito bom, Eduardo. Sim, eu viajo também nessa maionese, fico pensando assim. Aí tem coisa assim que eu fico pensando,
Sabe? Porque, assim, eu gosto, na minha rede social que eu uso mais, né? Os haters. Os haters. Você Eu, tem go haters também? eu tenho. Eu tenho. Não no mais famoso. Acho que, enfim, não vou nem falar em rede social que eu uso muito, porque para não ficar meio É. que predileção de pra um pra outro. Mas eu gosto. Tudo bem. Eu tenho hate, sim. As pessoas me falam assim: ah, ele tá aproveitando a onda que é japonês, oriental, e quer likes, né? E aí, olha só meu argumento, vê se. Olha assim, é de raciocínio. Uma pessoa que se aproveita. Uma pessoa que se aproveita da moda oriental, coreano, japonês, né? Que tá, né? Doramas estão muito em evidência. Isso é se aproveitar da moda. Ok. Quando é uma pessoa que se aproveita, vou colocar um rótulo em mim que eu sou um aproveitador. Então, se eu sou um aproveitador, é visto como uma pessoa ruim. É. Não é nem uma pessoa boa, né? Não é uma Sim. pessoa boazinha, é uma pessoa ruim. Só que quando eu escuto ou leio esse tipo de hater, de crítica, né, que diz, eu me remeto à minha pessoa. Por quê? Porque eu sei que eu não sou aproveitador. Aquilo que a pessoa está querendo colocar em mim, entre aspas, não me define. Não cria a imagem para mim. E ela tá falando sobre ela. Então, por isso que eu falo, eu gosto de hater, por quê? Porque é uma prática muito, assim, evidente de como é o nosso autoconhecimento e como é que a gente pode reagir frente a esse tipo de hater, ou de crítica, ou de comentário negativo, por assim dizer. Só que eu não encaro como negativo. Pra mim, não me cabe. Não cabe. Não cabe. Com certeza, pra ti também não lhe cabe situações ditas ruins, a pessoa falar mal de você. Ela pode falar, mas ela não chega a atingi-lo de ser esse mal que você, entre aspas, é. Porque não é. Que não é. Sabe como que eu vejo isso? Às vezes a pessoa Vamos criticando alguém. Vamos lá. Eu clico lá na bio dela e vou ver quem ela é. Aí eu vejo que ela não publicou nada. Isso. Ela não agregou nada. Exato, não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Isso aí, na verdade, ela tá falando da dor dela, porque ela queria ser criticada. Uau. Ela queria que alguém criticasse ela. Mas às vezes ela é tão irrelevante que ninguém nem critica. Se você olhar alguns comentários, você fala, meu, não é possível a pessoa colocar isso aqui pra alguém. Mas você tem hater? Oi? Você tem De hater? vez em quando aparece. De vez em quando aparece. Tudo bem. Tem, tá tudo certo. Não, eu ri porque pra mim se torna até engraçado. E é tá? importante, Eduardo. Sim, Sabe sim. por quê? Sim, legal. Porque se você não tiver tendo pessoas te atacando, você não tá incomodando o suficiente. Perfeitamente. Você tem que incomodar mesmo. Tem que incomodar. Pô, a pessoa tá vivendo uma droga de vida muitas vezes. Você traz um conteúdo que vai ajudar ela a ser melhor. E ela não faz. Não é? Você tem que ser criticado, cara. Sim, eu concordo também. Mas eu concordo nesse ponto de vista de é um teste pra mim. É um teste do meu autoconhecimento e de como reagir frente a essas situações. Porque eu vou fazer um parênteses da minha pessoa, Sim. tá? Eu cheguei a comentar um pouquinho antes, né, nos bastidores, que pra mim eu passei por um relacionamento altamente tóxico, Sim. altamente, vamos dizer assim, narcisista pra mim, tá? Eu identifico, tá? Pra mim, a pessoa narcisista. Ok. E quem passa por um relacionamento tóxico, narcisista, há um grande bombardeio da nossa identidade, de quem eu sou. Né? Porque desvirtua totalmente a minha pessoa, a pessoa que passa por isso. E como há uma desconfiguração do ser, né? Porque a pessoa fala assim, você, como se fala, nunca me ajudou, sendo que eu ajudei muito, mas algo sim extremamente muito. Aí a pessoa fala que eu nunca ajudei. Quer dizer, olha só, você nunca ajudou, Eduardo. Quer dizer, que uma pessoa que nunca ajudou outra, qual é a imagem que se tem dela? Egoísta. Egoísta, etc, etc. Quer dizer, uma configuração ruim de egoísmo, né? Por mais que ela não fale assim explicitamente, você é egoísta, mas você nunca me ajudou. Puxa vida.
Ela falou de outra maneira, né? Ela Justamente. é com dualidade. Dualidade, perfeitamente. Fica algo meio assim sutil, aparentemente, né? E isso Mas é muito enfim, perigoso. perfeito, Porque a pessoa, às vezes, ela tá falando de uma maneira para não ficar tão claro o que ela tá dizendo e querendo dizer algo para você. justo. Como aquela pessoa que às vezes está contigo, que ela fica fazendo piadinha a seu respeito, dizendo que é amigo, e ela tá muitas vezes querendo te desvalorizar com brincadeiras que não fazem sentido. Que essa brincadeira não é brincadeira. Não é brincadeira. Ela tá falando o que ela tem no coração. É. Então, veja bem, no meu caso em particular, são parênteses. Quando eu passei por isso, eu me desconfigurei totalmente mesmo, né? Inclusive, ouvi da pessoa seguinte que eu não era capaz de sustentar uma família, uma nova família que seja. Sim. Imagina, eu, homem, ouvi isso de que eu não sou capaz, quer dizer, eu sou incapaz. E se você não é capaz, significa Você é você é, incapaz. é incapaz. Ok, vamos lá, voltando um pouquinho. Então, isso eu consegui superar, inclusive, sabe, Edson? Sim. Quando você fala sobre autoconhecimento, sobre essa questão da IML, identidade, Missão é legal. missão e legado, eu consegui a minha identidade novamente. Ai, que incrível. É incrível, assim, sabe? Assim, deu um boom, sabe aquela sensação assim, que você abre a tua mente e fala assim, caramba, eu sei quem eu sou. E eu me libertei disso, daquela coisa que eu não era. E no que te ajudou aquilo? Sabe no quê? Sabe que uma pessoa que quebra um osso, o osso nunca mais quebra no mesmo lugar. Você, através daquela dor, daquele desafio, você desenvolveu uma armadura. Ou seja, você está mais blindado emocionalmente daquilo uma vez que você superou. Esperei. E ressignificou. Ressignifiquei totalmente. Isso que a gente está fazendo aqui agora é ressignificar. Sim. Você é mais forte emocionalmente para essa condição. Opa. Pelo que você passou. Sim. Isso é ressignificar. Sim. É por isso que eu falo, voltando ao hater, por isso que eu gosto de ouvir comentários haters. Pra quê? Pra me testar cada vez mais, de saber quem eu sou. Aí é um exercício. É um exercício. Exatamente. Né? É um exercício. Caramba, peraí. Mas ela falou isso assim, tal. Vamos interpretar esses comentários assim de um jeito. Opa, mas é assim, assado. Né? Os comentários haters são negativos. Querem colocar algo negativo pra em cima da gente. Só que não vai. Você jogou uma isca. Uma isca. Você lembra que eu falei pra você que eu fiquei 1 ano e 4 meses muito ruim? E eu perdi a musculatura da perna. Com ácido úrico, etc, né? Acamado, quase de cama, né? Eu usei até cadeira de rodas. Cadeira de rodas. E depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a recrutar os meus músculos. Inclusive músculos que eu nunca ativei. Hoje eu tenho uma força nas pernas muito grande. Eu moro no 8º andar e quando eu vou treinar eu desço a escada e subo pela escada de emergência. E eu não arreio, eu não canso. Então por quê? Porque aquela dor que eu passei, eu fiz algo com ela que me potencializou. E aí, quando eu conto a minha história hoje, eu entendo que aquilo foi muito bom para me tornar quem eu sou. Eu ressignifiquei. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que você precisa entender. Quando você passa por um desafio, o desafio não é para te matar, é para te fortalecer. Só que você não tem as ferramentas necessárias para isso. Você precisa sim de buscar ajuda. Buscar pessoas que já atravessaram esse rio com cobra, com jacaré, com correnteza, com caco de vidro embaixo e falar, como que você fez? Me ensina. E aí você atravessa o rio. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou, do homem que eu me tornei, da minha família, do meu negócio, da minha antiga empresa, porque eu fui forjado por esses desafios. Então, eu pego no que doeu. Doeu, cara. Doeu? Opa! Doeu bastante. Muito. Eu chorei muito já. Eu sou um cara muito de sentir coração, de me conectar com as pessoas. Eu jamais falaria pra frente de uma câmera se eu não tivesse buscado autoconhecimento. Eu jamais estaria aqui com você hoje se eu não tivesse passado por isso. Mas por quê? Porque primeiro eu bati no fundo do poço. E eu falo isso para os meus mentorados. Falo assim, olha, é no fundo do poço que está o ponto final dessa mudança. Você está no lugar que você deveria estar. Aí no fundo do poço. Porque no fundo do poço só tem uma maneira de sair, olhando para o alto. Usa a mola que tem embaixo para impulsionar a tua vida. É o que eu fiz. É o que eu acredito. É o que eu defendo. Sim, isso. E eu sou muito grato também. Você é grato
Não, assim, veja bem, não pela dor, mas por somos gratos em ter passado, Sim. E né? Deus coloca pessoas na nossa vida para isso. Amém. Para ajudar a passar, sabia? Amém. Esse mês eu tive uma perca grande. Meu padrasto faleceu. E eu gostava muito dele, cara. Por 26 anos com a minha mãe. E ele me ajudou bastante. A gente viajava junto, dava risada. Ele tinha um jeitão dele difícil de lidar, né? Teimosão. Ele falava que ele era muito teimoso, ele era mesmo. E eu me dava bem com ele, cara. E com a morte dele agora, eu revi aquela questão do meu pai. Só que eu olhando no dia do enterro dele, eu na frente do caixão dele, eu falei, cara, olha como que Deus é. O mundo tirou meu pai e Deus, ao longo da minha jornada, ele me deu outros pais que puderam contribuir comigo de alguma maneira. É, Entendeu? E eu falo, cara, olha que incrível. Mas isso é olhar a dor. É olhar a dor e o que você vai fazer com essa dor. Aí eu olhei a história dele, com o que ele fez, a nossa risada, brincadeira, viagem. Ele era companheiro da minha mãe. E eu falo assim, pô, valeu a pena essa viagem com ele. Infelizmente chegou o ponto dele descer e o ônibus vai continuar. Mas eu sou grato a ele por isso. Isso é ressignificar. totalmente ressignificação. E é uma ressignificação com uma transformação, né? Do antes e depois. É o A e o B, né? Sim, sim. E aí que tá o mais incrível disso tudo, cara. Aham. É o mais incrível disso tudo, porque nós, hoje, a maioria de nós, ela vive o que alguém programou ela de alguma maneira para viver e ela não assumiu o controle da própria vida. Se você olhar, Eduardo, o carro que você tem hoje, você foi induzido a comprar ele de alguma maneira. Essa camisa que você está usando, o podcast aqui hoje que você está fazendo, você foi induzido de alguma maneira. Seja consciente ou inconscientemente. A minha missão é trazer a pessoa para o consciente. Ela fala assim, olha, isso aqui tá tudo bem. Tá, você perdeu uma pessoa que você amava, muito triste. Mas vai ficar tudo bem. Agora, o que você pode fazer com isso tudo? Esse é o segredo. Esse é o segredo. É deixar de se colocar como vítima e assumir o controle da própria vida. Tá aqui o segredo. É, a vitimização só vê problema. Só enxerga problema, né? Só. Hoje, quando eu estou com um empresário, ele me pede ajuda e eu vejo assim, ele se coloca numa condição muitas vezes de vítima ao ponto de ele querer que eu sinta pena dele. Eu esculacho ele. Eu xingo. Eu brigo. Já quando fisicamente está comigo precisamente, eu empurro. Mas vai ter que fazer acontecer. Eu falo, para de culpar as pessoas, para de culpar a política, para de culpar o país, tá? Mas assuma o controle da sua vida. Uma vez eu mentorei uma mulher que o esposo dela havia traído. E por 7 anos ela sofria daquela traição. Ela voltou com ele 2 anos depois e ela não perdoava ele ainda. E eu falei para ela assim, vem cá, M, quantos por cento da traição é sua culpa? Ela, 0. Não. Tem um percentual teu aí. Quanto? Não, foi ele que me traiu. Eu falei, não. Falei pra ela assim, olha, você é uma pessoa ansiosa. Quantas vezes ele te procurou na intimidade e você recusou? Quantas vezes você fingiu que estava dormindo? Quantas vezes ele abriu o coração para falar para você que ele estava sofrendo por isso e você não deu ouvidos? Ela começou a lacrimejar. Ela falou assim, 50% da traição era culpa minha, foi culpa minha. Eu falei, uau. E agora, como é que fica esse peso? Ela pensou, olhou. Realmente ele é vítima também. O que aconteceu? Ela perdoou ele na essência. Ressignificou a vida deles Sim. também. Depois disso, mudou. Começou a viver um novo ciclo. Isso é inteligência emocional. Sim, sim.
Totalmente. Totalmente. Cara, quando a gente entende isso, você imagina uma pessoa que vai viajar, fazer uma viagem, e ela cai num buraco, um carro e quebra a roda, estraga a viagem. Mas se ela parar e olhar e falar, cara, será que isso aqui não é um livramento? O que que teria na próxima curva? Ela para de reclamar. Uhum. Isso é ressignificar. Significar. Ah, você é um cara que é um cara otimista, Edson? Tá, uma vez a minha nora falou assim pra mim, Edson, você brinca de contente? Eu, por quê? Era porque tinha um programa na televisão aí que passava, né? A menina que tava de bem com tudo, né? E eu não lembro o nome do programa que era, da novela, sei lá o que que era. E eu falei assim, olha, não, mas eu procuro tirar um ponto bom até no ruim. Eu procuro olhar com uma perspectiva positiva tudo. Tem uma questão que o pessoal coloca que é a positividade tóxica. O que é isso? É aquela pessoa que ela viaja na maionese, como você mencionou, e ela vê tudo bom em tudo, ela acha que o mundo é um conto de fadas, que não existe maldade. Vou dar um exemplo de uma pessoa com esse termo, com a positividade tóxica. É o exemplo da galinha. Num galinheiro, eu já criei galinha. E a galinha no galinheiro lá e os pintinhos tudo lá ciscando, comendo, e o gavião no alto do poste, tomando conta dos pintinhos dela. E ela tá ali comendo o milho dela e pouco se lixando o que tá acontecendo. Como se nada fosse acontecer. E o gavião vem abaixo, pega um filhote, sobe. Ela desespera, se jogar mais milho, ela vai comer de novo. Ela esquece. Isso é o que eu entendo de positividade tóxica. São pessoas que elas não se preparam para as consequências do que ela está fazendo. Ela acredita que vai dar certo de alguma maneira. Eu costumo dizer assim, ó. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. O primeiro são os passivos. Independentemente do que aconteça, ele não vai fazer nada. Ele acredita que alguém ou alguma coisa vai tirar daquela condição. Se encaixa com o que você me perguntou. O segundo grupo são os reativos. Eles até são bons tecnicamente para fazer as coisas, sabem o que tem que fazer, mas ele se distrai. Ele não coloca foco no que ele está fazendo. É procrastinador. Esse aqui, ele lembra o coelho e a tartaruga na corrida. O coelho é o mais apto para vencer, mas quem vence é a tartaruga. Desse grupo aqui, eu acredito, tá, que 80%, não, 80% são passivos e 15% são os reativos. E desse grupo aqui, grande parte dele até vai vencer, mas uma parte dele vai ficar para trás, porque gastou muita energia distraído. E tem o terceiro grupo, que são os proativos. Enquanto os passivos estão parados, esperando alguém salvar, os reativos estão igual um bobo distraído para lá e para cá, correndo igual um louco, apagando incêndio ou atrás do problema. Você vê aquela pessoa que vive correndo atrás do problema? Os proativos são o terceiro grupo. Eu acredito que sejam 5% da população. Os proativos, eles sabem o que tem que fazer, como tem que fazer, quando vai chegar e quem vai com ele. Enquanto esse aqui está parado, esse aqui está correndo atrás, esse aqui está 1, 2, 3 passos à frente do problema. E, na minha visão, um positivo tóxico é esse aqui. E acredita que vai dar tudo certo. E não vai dar certo. Não vai, porque Não ele vai vai dar certo. Não vai fazer nada. Fez sentido? Fez todo sentido. É totalmente passivo. É. E vai ficando. E vai achando que vai dar Deus certo. vai fazer. Virar no tempo de Deus. É quando Deus quiser. Eu tenho alguns mentorados, são bem religiosos, eram, né? E ele, no tempo de Deus, fala, toma vergonha na sua cara. Deus já fez tudo pra você, já deixou pronto. Só que você não assume o controle da sua vida. E é muito mais fácil você culpar ele ou colocar no tempo dele do que você mudar o seu posicionamento e dedicar energia e tempo para resolver a tua vida. Ou você acha que alguém recebe uma CNH sem passar pelo processo todo da habilitação? Tem que fazer tudo. Tem que fazer. Todos os testes, tudo Todo mais. O o treino. processo. Não é? O conhecimento, a aprendizagem, o treino. E na prática. É. E passar pela prática. E mesmo depois com a CNH na mão, você não está apto para dirigir. Você vai ter que praticar. Vai ter que dedicar tempo, energia. E num processo simples que é tirar a carta é desse jeito e para a vida, Eduardo. A maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. O passivo não está preocupado com isso. A pessoa que vive essa mentalidade, né,
positividade tóxica, ela também não está preocupada com isso. Uma pessoa, você que está me escutando aqui agora, que come muito, barrigudo, fora do peso, está com pressão alta, está com diabetes, talvez você decide. Você seja uma pessoa positiva tóxica. Está ferrando com a tua vida e acredita que vai dar certo. Não vai dar certo. Possivelmente, talvez você vai ser amputado, vai ter um problema cardíaco, obesidade e tantos outros problemas. Por quê? Porque tem um excesso de mentalidade positiva tóxica e vai destruir você. E eu tô aqui falando como amigo, mas talvez esteja incomodando você. Talvez você esteja incomodado, incomodada. Porque dói. Se doeu, pega que é sua. É pra você. E quer dar um tapa na minha cara? Agora, coloca a data da mudança que você está disposto a fazer. Ali, ó, sobre aquela mesa do Eduardo, tem um pote de chocolate. E eu adoro chocolate. Só que eu falei isso hoje em casa, pela manhã. E eu vou ficar essa semana inteira zero doce. Uau. E eu olhei o chocolate, na hora eu lembrei da promessa que eu fiz pra mim mesmo. E me deu vontade de pegar um ali e já beliscar. Falei, mano, essa semana não vai ter chocolate. Não vai ter doce. Porque eu tenho um objetivo pra alcançar. Isso é realidade. Fez sentido, Eduardo? Totalmente. É ser realista. Sim, totalmente. Edson, eu vou falar uma palavra. Dessa palavra, fala outra palavra. Vamos lá? Qualquer palavra que eu falo? É. Família. Base de tudo. Pátria. Brasil. Supremo. Conhecimento. Deus. É tudo. O que é tudo? Explica pra gente o que é tudo. Tudo que tem aqui hoje, nós estamos olhando a partícula de Deus. Deus está em tudo, Eduardo. Tudo. Essa mesa tem partícula de Deus. Por mais que tenha esse microfone, que seja algo sintético, aqui tem partículas, tem partes naturais da Terra, que são partículas de Deus também. E eu, esses dias na lavoura, eu presenciei uma semente de feijão, quando planta, dá um pé de feijão. E um pé de feijão, ele dá até 7 vagens. E cada vagem bem cuidada pode dar até 7 grãos. Só que o homem, ele tem o poder de pegar aquilo e plantar. Só que somente Deus, ele faz o milagre para explodir a semente. Mas ninguém. Isso é tudo. O Deus do invisível, que a gente escuta falar tanto, é aquele Deus, quando ele conecta ou manda energia, que a gente não sabe como ainda. Mas eu imagino, eu, Edson, como um sinal de Wi-Fi. E aí, quando aquela semente cai na frequência dele, cresce e explode. Assim somos nós. Ou seja, tudo que nós construímos, tudo, e conectamos com a frequência dele, prospera. Mais cedo ou mais tarde. Eu não posso querer que uma semente de manga dê manga nos primeiros 10 anos. Porque possivelmente ela não vai dar. E se der, não vai dar muita. Mas daqui a 20 anos, 15 anos, vai dar em abundância. E aquele pé de manga vão dar milhares e milhares e milhares de manga e se tornam milhares e milhares de pés de manga. Ou seja, é nisso aqui que eu vejo o milagre de Deus. O tudo de Deus. Uau. Show de bola. É o que eu enxergo. Show. Diz que está escrito, né? E se tiver uma ou mais pessoas, né? Falando de Cristo, de Deus, está aqui. Ele está aqui com a gente, eu creio. E nós estamos em 2 aqui, estamos em 3. Porque a centelha divina dele, o Espírito Santo, está aqui com a gente. Amém. E isso é tudo. Amém. Amém. E o mais incrível disso é quais frutos que vão gerar isso aqui que a gente não sabe. Você imagina que esse material todo que você tem, ele pode daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos salvando vida por estar na internet?
Talvez você nunca pensou nisso, né? Talvez, Eduardo, na minha falta aqui da Terra e a sua, vão ter pessoas vendo o nosso conteúdo e transformando. Como foi Cristo. Como Napoleão Hill e outros tantos. Ou seja, nós vamos passar, mas a mensagem ela vai ficar. Isso é uma energia, não é? Sim. E isso é tudo. Sim, é tudo. Poxa vida, muito obrigado. Edson, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço o convite. Porque eu vejo a sua causa. Quando eu falei para você que eu te conheci, eu falei, o que que ele tá querendo com isso? Não foi? Foi. Eu falei, o que que esse japonês tá querendo com isso, meu? Qual é a intenção dele em fazer esses podcasts? Foi. E aí, depois que eu vi o seu trabalho, eu vi o seu porquê, a sua causa, eu falei, faz sentido eu estar com ele. Porque para mim é uma honra. É o primeiro podcast que eu participo. Amém. De muitos que virão, hein? De muitos. E aí eu olhei e falei, cara, esse cara faz sentido eu me conectar com ele. Faz sentido. E essa é a causa. Causa. E o tudo com a gente. Uau. 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 Vida. Esse tudo com a gente é... É, cara, pode crer. Cara, quando eu olhei aquele gavião, quando eu olhei a abelha, eu tava num pé de... Sabe o que é um pé de tangerina? Não de mexerica. Tangerina, você conhece? Uhum, sim, sim, sim. Então, eu chupei muita tangerina esses dias. E aí tinha as tangerinas muito maduras no pé e a abelha, o pássaro comeu, bicou, né? Furou. E as abelhas entram e começam a tirar o carose? Não, a frutose. Frutose. Uhum. Tirar a frutose. Uhum. E eu fiquei olhando ali e falei, cara, olha isso. Olha como é que é incrível isso. Essas abelhas pegando uma fruta que ia estragar, porque estava furada, já ia cair, tirando a frutose para levar para a colmeia. E você sabia, segundo meu primo falando, esse mel produzido por ela estar naquela fruta já fica diferente? Você fala mel é igual, não é igual. Nenhum mel é igual. Porque depende da onde as abelhas colhem. Cara, e eu falo pra você, meu Deus do céu, o que é isso? É tudo. É tudo. O que eu quero dizer aqui pra você que tá aqui me assistindo é o seguinte, eu não sei pelo que você passou na sua vida, eu não sei quais são seus traumas, seus desafios, mas eu quero que você entenda que o que você passou te trouxe até aqui. E eu acredito que você tenha muito orgulho de quem você é. E se você tem muito orgulho de quem você é sinal que você está descobrindo quem você é de verdade. E se você está descobrindo quem você é de verdade, você está quase chegando, se você já não chegou no seu porquê, na sua causa, no seu propósito ou na sua missão. E se você olhar ao seu redor, você vai entender que não foi Deus que quis aquilo para você, mas Ele tirou você daquela condição e fez algo com aquilo. E aí você decide se colocar como vítima ou assumir o controle da tua vida e fazer a diferença no mundo através da sua história, através do que você viveu. Show. E esse é o segredo. Para mim, esse é o segredo da vida. Show. É o que eu faço com o que fizeram da minha vida. Né? Isso vai ajudar muita gente. Show de bola. Edson, muito obrigado mesmo. Posso colocar a tua rede social aqui? Meu amigo, pode fazer o que você... Você tem um aval aí. Eu vejo a sua intenção positiva em cima disso. Edson Lins Oficial. É. Tá? Eu queria que te desse o último recado para as pessoas aqui. O último, aquele recado que... Tá. Fundo do coração. Da alma. Olha, não importa o que fizeram com a tua vida até aqui. O que importa é o que você vai fazer com ela a partir de agora. Se você não quer que seus filhos, seus netos, seus bisnetos, eles passem pelos mesmos desafios que você passou, como um padrão de repetição da vida, assuma o controle do que você viveu, ressignifique isso e mude sua história. Construa um caminho novo. Se não deixar o caminho para você, construa um caminho novo. Mas não aceita isso. Não aceite da sua vida menos do que você merece.
Obrigado. Gratidão, meu caro. Espero que eu tenha contribuído com você à altura. Muito. Espero mesmo. Muito. Espero mesmo, porque, Eduardo, o que a gente viveu nos trouxe até aqui. E tem muita gente querendo saber dessa experiência. Querendo ser curada. Amém. Eu vou falar pra você uma parada agora aqui pra você, que pode ser que faça sentido pra você. Eu penso assim, né? Que eu estava lá no céu, eu imagino um buraco no céu, e Deus ali, os anjos ao redor, e Deus fala assim, olha como que tá lá embaixo, que tal os caras. Quem pode me ajudar a ir lá arrumar a mão? Arrumar aquele mundo lá. Eu vou. E a gente veio aqui pra isso. Ele podia dar um estralo e fazer tudo. Mas se nós estamos aqui, talvez seja por isso, cara. Espero que faça sentido pra você. Cara, tu tens uma energia fenomenal. É incrível. Obrigado, É cara. incrível mesmo. É incrível. Tua energia é algo sobrenatural. Obrigado, É cara. realmente é. Pra quem tá aqui, eu não sei, eu tô me sentindo dessa forma, sabe? Eu creio que se alguém estivesse do meu lado, enfim, Jesus tá do nosso lado, Deus Eu tá do creio. nosso lado, né? Jesus tá. Ele, puxa vida, é algo que você emana isso. É algo que, enfim, não consigo falar em palavras assim. É sério, eu tô sem palavras até. Obrigado. Eu não sei, é muito louco. É muito louco. É muito louco. Eu amo demais esse Eduardo. Como eu amo isso, cara. Como eu amo poder ajudar pessoas, poder aprender. Como eu amo, cara. Eu não peguei R$1 pela minha empresa, cara. Eu não peguei R$1 pela minha empresa. Eu tenho caminhões alugados, tenho uma frota. E eu optei sair, cara, Não disso. pegou R$1. Não, nem R$1. Eu faturava alguns milhões por ano. E um dia eu vi um operador meu, cara, fazendo uma operação. E eu falei, esse cara vai morrer. Eu dei tanto treinamento. Naquele dia eu falei pra minha esposa, já deu meu tempo aqui. Eu falei pra ela assim, ó, 365 dias eu saio. Eu vendo ou eu dou a empresa? Eu não consegui vender. Eu dei a empresa. E a pessoa me paga um aluguel simbólico do que é lá. E aí eu me viro com o que eu faço. Mas eu vivo uma vida hoje extraordinária, cara. Tem meu sonho de... Já estou há alguns anos aqui em Alphaville, né? 4 anos. Tem meu sonho de comprar meu apartamento aqui. Não agora, porque não é meu objetivo agora. Eu sei que se eu comprasse hoje, eu não compraria exatamente o que eu mereço amanhã. Porque eu estaria me sabotando. Porque eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior. Mas eu vivo uma vida extraordinária, cara. Tenho filhos que me honram. Minha nora. Minha mãe tem 70 anos, cara. Minha mãe tá aqui com a gente esses dias. É fã do que eu faço. Uhum. E eu gosto muito, cara, de ajudar pessoas. Eu sou aquele tipo de amigo que eu tenho as palavras duras. Eu não sei falar, Eduardo. Eu tô aprendendo a falar. Eu nunca me comuniquei com ninguém. É mesmo. Tô aprendendo a falar. Tô aprendendo a usar as palavras de maneira correta, dicção. Há 3 anos atrás eu não sabia separar onde que era vírgula. Eu não sabia onde que é vírgula. Eu não sabia o que era separado. 3 não, 4 anos atrás. Sim. E eu fui aprendendo, lendo. Nunca E imaginei que eu fosse gostar de livro. Nunca imaginei. E eu falei, cara, como que pode, hein? Eu tô agora. Eu não comprei, que eu escuto primeiro o audiobook e depois eu leio, né? O Poder Subconsciente do Joseph Murphy. Uhum. Tô na 4ª vez escutando ele. Uau. E eu acredito muito naquilo ali, cara. Sim, eu também. Também, Muito, muito. muito louco. Também. Faz uma diferença, total Faz. diferença. E, sabe, esse despertar seria interessante as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tivesse isso também. É a nossa missão, Eduardo. Porque nós somos como como uma placa numa estrada. Sabe aquela estrada que você pega 1000 quilômetros e você se baseia nas placas? Uhum. Lembra quando não tinha GPS? Aham. Cara, hoje tá fácil, né? É. Nós somos aquelas placas, cara. Eu costumo dizer sempre, cara, que tem alguém que tá fazendo isso aqui e eu tenho que estar aqui no ponto certo para ela rampar aqui. E alguém aqui comigo também.
É o que eu defendo, cara. É o que eu acredito. É o que eu levo pra minha vida. Eu conquistei muita coisa, cara, assim, em nível familiar. Já faturei alguns milhões. Né? Já fui um cara que faturou alguns milhões com a minha empresa. Agora eu tô na busca do primeiro milhão, né? Mas, cara, eu vejo muito diferente o mundo. E aí que você falou, eu vejo essa coisa. Eu tenho um poder muito fácil. Eu tenho um dos dons que eu tenho de ajudar a pessoa a abrir o inconsciente. Sabe? De poder pegar a pessoa e fazer ela ressignificar aquilo. Eu não uso isso como trabalho. Eu uso com meus mentorados. Quando eu vejo que precisa, mas eu não vendo esse trabalho, né? Mas eu já atendi muita gente já, cara. Eu sou muito bom nisso aí. Né? Então, assim, eu acredito nisso, cara. Eu acredito que quando você foi criado com a sua mãe, Sim, até hoje lá. ótimo. Meu pai e minha mãe moram comigo. Olha que benção. Você lembra É. quando a tua mãe mandou você ir buscar alguma coisa na venda? Na Você era venda. moleque, e você falhou? Você lembra? Ah, teve uma vez que eu era pequenininho, que ia comprar pão na padaria. Aí tava cheia a padaria. Era pequenininho, nem alcançava o Aham. balcão. Cheguei lá, ninguém me atendia. Fiquei com um papelzinho do ticket, né, de Aham. comprar. Ninguém me atendia. Fiquei um bom tempo lá, ninguém me atendia. Fui embora chorando. E por você ter passado por isso, ela pode ser que não brigou com você. Não, Mas e quando é que você foi e não. você esqueceu? Já aconteceu? Algumas coisas já. Você imagina sua mãe preparando um almoço, Eduardo, eu preciso urgente de sal. Aí você chega sem o sal. Ela pode ter dado uma bronca, não pode? Poderia. Poderia. A minha batia. A Ah, minha é. dava uns rafados. Mas o que eu imagino? Se eu tô aqui por uma missão divina, eu fico pensando que eu não acredito no Deus que castiga. Mas o que pode acontecer se eu voltar e não fiz a minha missão? Ele não vai me castigar. Ele não é um pai de castigar. Ele é um pai de amor. Mas será que ele vai falar, pô, meu filho, você não falou que resolvia pra mim isso aí? Por que você não resolveu? Isso aí. Isso tá na minha cabeça. Sim, sim, Então não faz sentido eu sim. não fazer isso. Eu não saio da minha empresa por nada. Eu saio da empresa porque eu vi algo muito maior. Muito maior. Ajudar as pessoas a... E a tua empresa já tinha um faturamento. Tinha. Não quebrei, não. Na pandemia, eu pedi para minha assistência administrativa levantar meus custos fixos de março até dezembro. Tinha 970 mil. Montamos uma estratégia porque eu ia chegar em dezembro devendo 3 milhões. Imagina. E a gente chegou lá com apenas 100 mil reais de imposto federal. 100 mil. Entendeu? Então, cara, eu acredito muito nisso. Mas o que mudou? Minha mentalidade mudou. É a identidade, né? Então, todo o meu projeto é voltado para a identidade, para a missão e para o legado. E por que empresário? Porque eu fui empresário a vida inteira. Eu sei qual é a dor do cara, É. né? Mas eu atuo na área pessoal, profissional, familiar, espiritual, saúde, financeira. É porque o empresário tá aqui, mas a base tá da É. pessoa, da família, né? Espiritual. Eu trabalho na base. E o ser dele, né? Sim. A identidade dele. É. Fazer ele despertar a mentalidade dele, fazer ele olhar mais longe, sabe? A visão além do alcance. Então, cara, é uma coisa que eu acredito muito nisso. E dá um boom, né? Dá um. Dá. É o que eu falo, é um negócio muito louco, assim. Tipo, E o que eu faço? Sabe o que eu faço, Eduardo? Eu tiro, ajudo ele a tirar. Eu não tiro, eu ajudo ele a tirar todo aquele empilhamento de porcaria que tem ali. não tira ele, mas Eu ajuda ajudo ele a tirar. com essa Sim, abertura. direcionando. Faz assim. Mente abre. É. É muito louco, né? É extraordinário. É extraordinário. E eu acredito muito, cara, que eu falo, cara, cada pessoa que você conecta, como eu falei pra você, você vai partir, eu também. E tu pode estar vendo isso aqui. Fala, meu, esses caras aqui ajudaram a gente pra caramba. Olha que lindo, Eduardo. Olha que legado. Vida, né? Né? É possível, qualquer pessoa, ela estando aberta a construir uma nova programação, ela mesma, do jeito que ela quer, e trabalhar em cima dela.
E o que eu faço é ajudar ela a entender isso aqui, cara, e caminhar tudo em cima disso. É isso. Mas ela vai fazer. Eu vou ajudar ela a enxergar. Simples assim. Fenomenal. É o que eu vivo, né? É o que eu vivi. Uhum. Meus amigos falam, cara, como é que você... Esses dias meu tio falou isso aí. Como é que você saiu daquele negócio? Ele tem transportadora, né? Ele era meu cliente também. Falou, como é que você dominava esse negócio? Você sai disso pra isso e agora tá vivendo essa outra vida. Como é que você fez isso? Escolha. E trabalhar todo dia em cima dessa escolha. É o que eu fiz. E aí cai naquilo. As pessoas vão duvidar. Elas vão rir de você. Depois vão perguntar como que você fez. Isso. Duvida depois. Entendeu? Como é que você fez? Como é que você fez? É isso aqui, ó. Mas você tá com 1 milhão de inscritos ali e gente vendo aquilo ali. Como é que você... Ah, não, cara. Foi assim, ó. Eu trabalhava no meu negócio, de noite eu fazia isso. É isso, cara. Simples assim. Simples. Muito obrigado, Edson. Cara, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Posso fazer mais alguma coisa por você? Não. Pode orar? Vamos. Vamos. Vou dar uma sugestão, tá bom? Puxa o ar do seu diafragma. Levanta a cabeça. Por que levanta a cabeça? Isso é a minha visão. Porque talvez a melhor maneira da gente conectar com Deus, né? Possa ser em alguns momentos com a cabeça ereta, como se fosse um sinal de Wi-Fi, né? Aqui a gente está mostrando humildade ou submissão, né? Mas será que como pai eu quero submisso? Será que a sua filha é submissa a você? Olha, eu estou fazendo uma analogia para você olhar, tentar descobrir como é que Deus olha pra gente. Você quer um filho que peça permissão para tudo? Não. Inseguro? Não. Você quer um filho que quando você chegar na frente dele, ele faz assim para você? Não. Você quer ele olhando nos olhos? Né? Conectado com tudo. Sim. Ou pro alto. Olhos sorrindo. Por que eu tô falando isso? Porque não é o que você sente como pai? Sim. Você falou da sua menina. Opa, tem 2 meninas. Isso. Eu tenho um casal. Então imagina, como é que eu quero isso? Meu filho hoje, ele conseguiu o visto americano. Ele quer ir lá em Orlando. Eu não pude levar eles quando criança. Ele vai fazer um passeio lá. E ele minha nora, falou, pai, nossa, é difícil conseguir o visto hoje. Mas ele tem empresas, tem uma condição boa. E eu fiquei muito orgulhoso. Agora, eu ficaria mais feliz se ele tivesse conseguido visto ou reprovado. Conseguido. Ou seja, tudo de Deus é multiplicação, Eduardo. Tudo. Tudo, cara, de Deus multiplica, meu irmão. Tudo. Tudo. Até a água que bate na terra, que está no solo, ela evapora e desce de novo. Você está entendendo? Tudo. Uma semente de feijão dá um pé de feijão que dá 7 vagens, que dá 7 grãos. Tudo multiplica. Não faz sentido nós sermos pequenos nesse mundo. E quando eu estou falando, não estou falando de dinheiro. E agora que está só nós dois aqui, eu vou falar para você. Repito, a pessoa que Deus tem para você já está na terra. Talvez ela esteja esperando você dar mais alguns acessos para cima. E eu não estou falando de dinheiro, não. E eu vou te falar por quê. Posso te falar? Uhum. E se eu estiver errado, você vai me corrigir. Uhum. A primeira pessoa que você se envolveu, seja certo ou errado, você tinha uma mentalidade. Sim. E agora você saiu dela Sim. com uma outra mentalidade. Sim. Só que você concorda, se você arrumar alguém hoje, você está muito perto dessa mentalidade ainda? Em alguma esfera? Não estou perto, não. Porque você evoluiu? Evoluí. Agora, quem garante que a pessoa que você deseja para você, que Deus colocou no seu caminho, não está mais alguns níveis acima? E talvez seja por isso que você não encontrou ela. Uhum. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, e é para você pensar, o que você precisa desenvolver ainda para alcançar isso? Sim. É só isso. Sim. Sim. Eu não sei, Sim. mas você sabe. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Então ela pode estar naquele nível te esperando. Perfeitamente. Espero que eu não tenha falado besteira para Não. você. Muito pelo contrário. Total sentido. Total. Certo? Certo. E aí, você está na jornada. O quanto você está aprendendo aqui? Sim. O quanto está mudando muito conceito, quebrando Sim. muito paradigma. Sim. Totalmente. Cara, é isso.
É o que eu acho. Então é por isso que eu falo, gente, como filhos. Até porque se Deus é pai, eu sou filho. Sim. Se ele é rei, Sim. eu sou príncipe. Sim. E eu tenho que estar submisso a ele, sim, mas talvez não do jeito que eu imagine. Porque essa submissão que talvez ensine são de escravidão. Você já parou pra pensar nisso? Uhum. E a submissão que ele quer, por exemplo, eu não quero minha esposa submissa a mim nesse ponto. Eu não quero, sabe, já viu aquelas mulheres que têm medo do marido? Sim. Eu quero que ela olhe comigo, que ela brigue comigo quando eu tenho que brigar, que ela me dê umas broncas. Sim. É diferente, né? Sim. E ele é submisso a mim. Você viu que eu tô trazendo pontos lógicos para você entender, raciocinar? Perfeito. É tudo lógica. Perfeito. Então a gente faz assim, ó, puxa do diafragma, deixa o pescoço ereto e solta pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Pai, a ti rendo graças porque o Senhor é bom e cuida da gente. Abençoa, Senhor, tudo que tocarmos e possamos ser reflexo do seu amor na vida das pessoas. Que esse espaço aqui, incrível, do Eduardo, possa ser ponto de luz, um centro de energia onde quem entrar por essa porta sinta-se abençoado pelo Senhor. Que as pessoas sintam a sua presença de Deus aqui. Que as pessoas vejam e sintam a sua presença de Deus no Eduardo. E o Eduardo, como um espelho, num canto de uma casa, quando bate um ponto de luz, ele reflete para outro ponto. Que ele seja reflexo do seu amor na vida das pessoas. Que o Senhor conduza o Eduardo com os pensamentos, com palavras, com as ações. Que naqueles dias que ele achar que não consegue, que ele pensar em desistir, ele lembre do Senhor. Ele lembre que ele está em missão para o Senhor. E desistir não é uma opção. Que ele entenda, Senhor, cada vez mais e mais, que nós somos discípulos de Deus aqui nessa terra, em missão. E temos que alcançar muitas pessoas até o último instante. Que na minha morte, na morte de Eduardo, que demore muito tempo, Senhor, que até lá, naquele momento, no caixão, nós possamos evangelizar, mesmo em silêncio. As pessoas olharem para a gente e ver a presença de Deus, através da nossa história, através do que fizemos. E tudo isso, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém. Gratidão, meu irmão. Cara, conta comigo. Manda mensagem, vai lá tomar um café. Sim. Ô, Edson, vamos bater um papo aí? Vamos. Cara, vamos tomar um café? Simplesmente vamos tomar um café. Sabe por quê, Eduardo? Porque aonde eu quero chegar, eu preciso de pessoas. E cada pessoa que eu me conecto é um ponto de luz, uma placa na direção do meu objetivo. Hoje, você, para mim, me deu uma oportunidade. E eu não vou esquecer disso. Se eu puder fazer alguma coisa por você, um dia você quiser, cara, me orienta nisso aqui, como é que eu faço isso aqui? O que você me chama? Eu tinha um dizer na minha antiga empresa que era: o segredo do sucesso é construir relacionamento enquanto se trabalha. Isso aqui é trabalho. Sim. Então, assim, eu sempre fui desse tipo, eu sempre sou grato pelas pessoas que fazem alguma coisa por mim. Sempre. Então, o cara fala, cara, pode me ajudar nisso? O que eu posso fazer? Se eu puder contribuir, eu vou fazer. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Gratidão. É isso, né? É isso, cara. Então, encerrar aqui. É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentam, se inscrevam, sigam a gente aqui, o Edson Lins Oficial. E nos vemos até a próxima. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.